Bom dia! Morning Show no ar nesta sexta-feira, dia 19 de outubro de 2018, e nós vamos juntos até as 11h30 com muito assunto, muita coisa boa para esta bancada maravilhosa discutir, todos exceto o Arcon, ok? Que já iniciou amanhã pegando no meu pé, então a bancada é só do Vini pra lá, uma bancada maravilhosa. E vou passar o cardápio do dia. Rogerinho, mantenha o microfone dele fechado. Vamos com o cardápio do dia, então. Estratégia eleitoral. Pesquisa Datafolha mostra que 73% dos eleitores acham que Jair Bolsonaro deveria ir aos debates neste segundo turno. Mas o candidato já sinalizou que é bom esse pessoal tirar o cavalinho da chuva. Paraíso lusitano, porque Portugal se tornou o destino dos sonhos de tantos brasileiros. Sobrecarregado, o Consulado-Geral do país em São Paulo suspendeu os novos pedidos de nacionalidade. Éramos dois. Depois de uma série de idas e vindas, chega ao fim, mais uma vez, o relacionamento entre Neymar e Bruna Marquezine. Paulinha triste, de luto nesta sexta-feira. Esses são só alguns dos assuntos deste Morning Show que tá só começando. Vamos começar então, Paulinho. Eu sei que você não tá muito alegre hoje, não é um dia que começou de maneira auspiciosa pra você. Mas você tá tirando sarro, eu tô chateada real. For real. Não, é sério. Tá. Eu não acho legal esse negócio de amor terminar. Eu torço por esse casal faz tempo aqui no programa, vocês sabem. Tá. Não é assim, Paulinha. Não, as coisas sério, têm começo, meio e fim, Paulinha. Vamos respeitar um pouco, Sabe, você vai ficar forçando a barra agora para os caras voltarem. Acabou o amor, o que você vai fazer? Eu vou ficar forçando, porque o que eu posso fazer é lançar uma hashtag. E você vai usar o seu square para fazer os dois reatarem, é isso? Eu vou. Tem gente que lança hashtag por cada coisa boba. Eu acho que lançar uma hashtag... Tem gente discutindo política por meio de hashtag. Eu prefiro lançar uma hashtag... Do amor. Pelo amor. Pode rir, E como que é a hashtag do amor? Vai. Hashtag volta Brumar. Não vai dar certo. Vai dar certo. Não vai. Sim. Ninguém vai encampar essa sua luta, porque só diz respeito aos dois, entendeu? Não, eu não vou participar. Você vai tuitar, Vini? Eu não vou participar hoje, desculpa. Você vai participar, mesmo se você for contra, porque é assim que acontece a história da hashtag. Vai ter gente que acha que eles têm que ficar separados, não é o meu caso, e vai ter gente que vai torcer por amor. Hashtag volta Brumar. Bom, vamos ver se as pessoas vão colar, se isso vai colar com as pessoas, Paulinha, e se essa hashtag vai subir pros TTs numa força para que os dois reatem este relacionamento. E aí depois a gente explica o que aconteceu, a Paulinha tem informações a respeito e a gente vai entender, Vini, o que tá rolando. Você tá com um sorriso no rosto, eu não entendi por quê. Não. Ele tá rindo de mim, Vocês fazem isso comigo todo dia, eu não aguento mais. É estranho, né? Passar da Copa sem terminar. Acho que o Vini tá feliz por causa da Bruna. Então daqui a pouco a gente fala. Eu não entendi, vai. Ele quer falar muito, deixa chegar o assunto. Então tá, vai. Vamos pelo WhatsApp, vou mudar de assunto, porque eu não quero esse negócio de Brumar no WhatsApp, não. DDD 11 931 17 1009. E vamos falar sobre esse tema aí, Portugal, porque é o seguinte: você tem planos ou vontade de deixar o Brasil? E por quê? Por que você deixaria o Brasil? Mas aí eu quero fazer só um parênteses importante, tá? Se você resolver na sua mensagem usar uma justificativa política, não cite candidatos. Não podemos colocar no ar. Então você seja criativo, entre no espírito da história, mas cuidado porque a lei eleitoral é cruel. Então mande sua mensagem em vídeo, DDD 11 931 17 1009. Por que você deixaria o Brasil? Faz planos de mudar para, sei lá, para Portugal. Para Portugal? Opa. Só Portugal? Não, tem muita gente indo, né? A Paulinha vai explicar por quê. Não, mas não pode ser qualquer outro lugar? A gente tá restringindo geograficamente para Portugal? Cara, você vai pra onde você quiser, inclusive pra esse lugar que tá sendo mal vendido. educado você, hein? Esquece também, Aros, que se você for pra Portugal, pode perder lugar. Mas acabou já. Terça-feira tá de volta já. É o lugar. O lugar. Nossa. Meu Deus. Meu Deus, deixa o Joel,
Meu Deus, ó. jovempanfm.com.br pra você assistir ao Morning Show, youtube.com/Morning Show JP. E aí você pode acompanhar o Morning Show com imagens. E não esquece de curtir a nossa página no Facebook, se inscrever no nosso canal no YouTube. Vamos juntos nessa próxima hora e meia, o Morning Show tá só começando. Então vamos lá, Paulinha, você já tá recuperada? Tô recuperadinha, sim. Pode explicar pra gente o que aconteceu? Vamos lá. O que tá rolando com esse casal que... É o amor do Brasil. Aquelas que querem A gente aprendeu a amar. É isso. A gente aprendeu a amar? Não, foram muitas idas Não e sei vindas. se a gente aprendeu a amar. Você não aprendeu, você não Eu gosta. não, eu edito o texto aqui, porque eu não sei se a gente aprendeu a amar, não. Cara, mas é um casal que tá aí desde 2012, quando eles se conheceram. Faz tudo isso? Depois 2013, 2014, né? Começou quando ele tava no Santos ainda. Aí o cara foi pro Barcelona, já começou a desandar um pouco, a distância, aquele foi pra problema. Barcelona. Aí na Copa houve aquela reaproximação, depois um 7-1, né? Que acaba com qualquer relacionamento, Arius. Acho que você pode compreender essa crise que eles Depois passaram. da Copa de 2014 terminou. É. Ah, tá. Aí depois teve Olimpíadas do Rio, rolou entendi aquela. a conspiração. É que o Vini tem Vamos uma lá. teoria, é importante vocês prestarem Deixa a Paulinha Então falar. vai. Depois teve uma reaproximação ali nas Durante? Olimpíadas do Rio, aquele grande momento no Maracanã, quando o campeão, o que fez Neymar? Escalou ali como é que chama? A arquibancada para chegar até Bruna, dar um abraço nela, e a gente percebeu que eles estavam de boas novamente. Aí, rompimento em junho de 2017, para em outubro alimentar a esperança de quem torce por esse casal, quando no casamento da Marina Rui Barbosa, eles ficaram de boas, aros, e depois voltaram na virada 2017-2018 em Fernando de Noronha. Neymar chegou lá, arrasando com seu jatinho, para passar o Réveillon com Bruna Marquezine, e eles tinham voltado, estavam de boas, estavam juntinhos, estavam mara até agora, Aros. Porque agora, querido, parece que terminou. E quem disse, não são os fofoqueiros, sabe? Foi a própria Bruna. Ela se manifestou. Ela esteve ontem aqui em São Paulo, para comemoração de aniversário de uma loja, e aí ela disse que realmente não está mais com o Neymar, que foi uma atitude dele, terminar o relacionamento. Foi unilateral, então. Ela falou que sim, que foi uma iniciativa dele. E aí ela pediu até, acho que ela queria falar sobre isso, porque na internet começou a rolar uma especulação de que a briga deles tinha sido por motivação política. Como assim? Explique. Não sei, boato de internet. Porque ela manifestou o voto dela no Ciro, no primeiro turno. E as pessoas... Acho que entendam, porque eu não vi ele falar até agora em quem que ele vota, mas as pessoas entendem que ele seria um apoiador do Bolsonaro. Entendem. Aí ela disse assim, gente, eu queria até dizer, o meu término não tem nada a ver com esse momento que a gente está passando. Tipo, vocês estão viajando, né? Ela falou, não foi por desentendimento político, como ouvi por aí e li na internet muita gente escrevendo. Só quero esclarecer esse ponto porque estamos vivendo um momento muito crítico e perigoso, um momento de muito ódio e o término não teve nada a ver com isso. Achei que talvez fosse a questão da cassação da chapa aí, por causa do contrato da empresa com o WhatsApp, não teve nada a ver, assim? Não? Parece que não teve nada a ver, Joel, foi só uma coisinha do coração, não sei, é isso que disse Bruna pra Ela gente. comentou esse tema, pelo menos, ou não? Ela não comentou esse tema, não, ela só estava belíssima, né, ali, a mais nova solteira do Brasil, diz que talvez também passe o Réveillon de novo em Fernando de Noronha. Agora, só para esclarecer, porque eu entendo tanto de futebol quanto de física quântica, o que tem a ver a Copa do Mundo com o relacionamento deles? Não, nada. Eu só acho coincidência, né? Todo evento esportivo importante que se aproxima, eles se reconciliam, depois que passa, eles terminam. Mas assim como tudo que acontece na vida do Neymar, né? Só tão falso, tão fake. Que horror, Vinícius. É tudo tão montado. Nossa, que cara rancoroso, É tudo tão forçado. Mas o que ele te fez? É assim, o Neymar é isso, é superficial, nada é verdadeiro, nada é natural. Como assim, nada é verdadeiro? O cara não falou uma vírgula sobre o negócio? Mas calma, você acha que ele volta por quê? Pra quê? Quando chega perto de um campeonato importante, ele volta com ela por quê? Volta pra fazer uma mídia a mais em torno da imagem dele. Pra angariar o apoio popular. Mas por que o Neymar precisa de mídia?
quanto mais, melhor. A cáspita, mas não faz sentido. Quanto mais, melhor. Não, mas ele tem muita mídia negativa que sentiam que prejudicava o moral da seleção. Ele não queria uma coisa... era pra inverter Então, a vida do Neymar é assim. O pai dele é assim também. É tudo falso, é tudo fake. É tudo uma farsa. Você acha que esse amor é uma farsa, Vini? Você vai acabar comigo hoje. Tanto a administração da carreira dele, como a administração desse namoro com a Marquezine, é tudo pra mídia. Pô, mas é uma farsa milionária, então. São acusações graves, hein, Carlos Aros? Isso é muito grave. Eu vou dizer o seguinte, o senhor tem provas? Não tenho. Não tenho Entendeu? provas. Tem o recibo assinado dessa relação aí? Não tenho provas. O senhor tem um contrato que garante que esse relacionamento é uma farsa? É muito superficial. Muito. Demais. Sei lá, hein? Você tá exagerando. Não tô falando do futebol do Neymar, hein? Na minha terra isso tem nome, que é a única coisa que é legítimo que ele joga bem. Dor de cotovelo, hein? Não, que eu queria ter a vida dele, é óbvio que eu queria ter. Você queria viver a farsa, então. Agora, já que eu não tenho, que eu tô aqui pra comentar... Então você queria viver a farsa. Eu queria, lógico. O dinheiro que ele tem, óbvio, né? Mas é isso, a vida do Neymar e do pai dele é uma fantasia. Vini está puxando pra baixo aqui a moral dos ouvintes. Na minha opinião. Fala, com... Não, nada. ele deu aquele sorrisinho de canto de boca. Bom, eu vou seguir então. Posso mudar de assunto, Paulinha? Quer beber uma água, Faz o que você quiser. Pode fazer. Pessoal, vamos dar uma força com essa hashtag aí, que eu não sei se isso aí vai rolar, mas ajuda a Paulinha, vai, só pra ela terminar pro final de semana dela bem e tal. Qual é a hashtag? Vai, Paulinha. Volta Brumar. Então tá, vamos ajudar a Paulinha. Não sei se vai ajudar um casal, mas ajuda a Paulinha a ficar mais feliz. Vou seguir com o noticiário aqui do mundo da televisão, hein? Vamos falar especificamente sobre o mundo do jornalismo. Vocês sabem quem é a jornalista Isabela Camargo, certo? Apresentadora da TV Globo e tudo mais. Ela tava meio sumida e agora revelou que sofre de um distúrbio. Vini, explica pra gente o que é isso aí. Até pra quem ainda não sabe quem é a jornalista, né? Ela faz a previsão do tempo na Globo, ela em diversos, Hora 1, às vezes, diversos telejornais, é a substituta oficial, né? Do Hora 1, quando a Monalisa Perrone não está. E ela já estava afastada desde agosto, Carlos Aros, e pelo Instagram dela ela colocava que realmente estava afastada por alguns problemas de saúde, mas não sabia o que era. Agora ela confirmou, né, num post que ela fez, que ela está sofrendo aí da síndrome de burnout, que é um distúrbio psíquico, né, causado aí pelo desgaste físico, pelo desgaste mental, e que apresenta também aí alguns quadros depressivos, né? Esse distúrbio, ele pode ser causado pelo estresse, pelo excesso de trabalho, enfim, toda essa carga aí em torno da profissão pode causar esse distúrbio que está sofrendo aí a Isabela Camargo. Ela pediu então licença médica em agosto e deve retornar apenas no final do mês. Essa foto que a gente está vendo aí agora, ela está num evento até que é o Desacelera SP, e ela postou também junto com um casal ali que tá no fundo, que ela disse que é um casal que ela tinha conhecido, que eles falavam já sobre uma vida mais desacelerada para uma reportagem antes dela ter esse diagnóstico, né? E aí no post ela ainda afirmou que se existe verdade, amor e interesse genuíno em contribuir para uma sociedade melhor, vai dar certo. Então foi aí a confirmação, né, desse probleminha que ela tá passando aí de doença, mas deve retornar ao ar no final do mês. Eu, Vini, ali ela tá dizendo que tem um projeto de um livro, né? De um livro que tá 4 meses parado. É um livro sobre esse assunto. Não sobre esse assunto especificamente, mas envolvendo aí alguns aspectos dessa doença, como você desacelerar um pouquinho essa vida que a gente tem hoje, uma vida corrida, muito trabalho, né? Muito tempo sem lazer, então vai em torno disso. Bom, torcer para que ela se recupere, e é um alerta importante, eu acho, sobretudo nos tempos em que a gente vive, né? Tudo é tão acelerado, tudo tem que ser para ontem, a gente acaba mergulhando num ciclo meio alucinante, e às vezes é importante pisar no freio. O que o filósofo Joel diria sobre isso? O que o filósofo Joel diria sobre isso? Não, realmente a pessoa precisa ter o tempo da recuperação aí, né, do tratamento. Pô, que análise, hein? Que análise, hein? Filosofou. Só para complementar, que tem estudo que mostra que 30%
de 100 milhões de trabalhadores sofrem dessa síndrome. Pois é. Então é um índice realmente altíssimo, né? Eu dei um Google aqui, que eu sou o rei das doenças, já favoritei. Já tá sentindo sintomas, sintomas, lendo síndrome né, de Burnout aqui, já tô lendo. Tem 10 estágios dela. Mas ela né? só atinge quem trabalha, viu? Ah, então eu tô fora disso, né? Não pega perfeito. todo mundo, não. Agora que é o burnout. Burnout. Agora burnout. que entendi. Vocês estavam falando da doença e nunca tive ouvido falar disso. É que ele é britânico, pô. ele só entende o inglês Burnout, correto. que trabalhou demais, exato. Mas quer ver? Tem aqui os 10 estágios, são os 10 estágios. Você tá no 10º já. Dedicação intensificada, descaso com as necessidades pessoais, comer, dormir, sair com os amigos, não é? Recalque de conflitos, percebe que algo não vai bem, mas não enfrenta o problema. Reinterpretação dos valores, isolamento, fuga dos conflitos, negação de problemas. Tá ticando tudo, né, Aros? Recolhimento e aversão a reuniões, despersonalização, tristeza intensa, colapso físico e mental. Negação de problemas, o Haddad sofre disso? Vários políticos. Mas, aversão a reuniões é um sinal de saúde mental também, né? É verdade. Tem até aquela plaquinha, né? Participei de mais uma reunião que poderia ter sido um e-mail. Resolvida por Essa plaquinha surgiu de alguém provavelmente que superou esta síndrome. Vamos seguir? São 10h17, o Morning Show volta já já. Jovem Pan Morning Show. Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Volto aqui com o Morning Show pela Jovem Pan e vamos falar sobre esse assunto que está reverberando por aí, que é o seguinte: o PT quer que o Tribunal Superior Eleitoral declare Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos. O pedido se baseia na reportagem da Folha de São Paulo, que afirma que empresários estariam bancando uma campanha ilegal no WhatsApp contra Fernando Haddad. De acordo com o jornal, essas empresas teriam comprado pacotes de disparos em massa de mensagens para prejudicar a campanha petista à presidência. Os contratos chegariam a 12 milhões de reais e entre as empresas compradoras estaria a Havan, que a gente sabe esteve bastante ativa durante todo o período eleitoral. A prática é ilegal, pois se trata de doação de campanha por empresas, que é vedado pela legislação eleitoral e não declarada. Vini, os dois candidatos foram questionados a respeito dessa história. O que disseram? Sim. Bom, em campanha, né, nas ruas, o Haddad entende realmente que a eleição deve ter agora um outro caminho e até um outro segundo turno entre ele e Ciro Gomes, porque ele entende que foi, assim, uma tentativa de fraude que aconteceu baseado nessa denúncia aí. Vamos ver o que disse Fernando Haddad. Tentativa de fraude dessa é um absurdo. Agora, eu acho que o segundo turno tem que se dar entre mim e o Ciro. Isso que é o correto, isso que a legislação prevê. Porque ele tentou fraudar a eleição. Felizmente, não deu o primeiro turno. Porque se desse o primeiro turno, isso aí é tudo para baixo do tapete. Como não deu o primeiro turno, eu quero ver agora a imprensa internacional, a OEA, que tem missão aqui para acompanhar as eleições, e a imprensa local fazer o trabalho. Bom, já o Bolsonaro, em uma live ao lado do filho, o Eduardo Bolsonaro, disse que a Folha acabou entrando aí, né, no jogo do PT e disse que ele não precisa disso, né, que ele tem um engajamento necessário e voluntário para não precisar aplicar uma prática dessa. Vamos ver o que disse também o Bolsonaro. Não tem prova de nada. E a Folha de São Paulo, que a gente vê aqui, jogando nesse time do Haddad. Agora, nós não precisamos de fake news para combater o Haddad. As verdades são mais do que suficientes. Afinal de contas, todos vocês se lembram de 13 anos do PT. Aí sim, Caixa 2, corrupção generalizada, assalto a estatais, quebra de fundos de pensão, doação de dinheiro do BNDES para ditaduras de todo o Brasil. Esse é o PT. Esse é o PT. Nós não precisamos fazer fake news contra eles. Tá aí a palavra então dos presidenciáveis.
Haddad entendendo que foi uma fraude, que quer agora o segundo turno com o Ciro, porque o Ciro ficou no terceiro lugar no primeiro turno, e o Bolsonaro dizendo que não precisa disso, porque tem aí um eleitorado já voluntarioso para fazer campanha por ele. A eloquência da tradutora de Libras, né? Boa, né? Também, você só olha pra ela, você já entende ali, Sim. mesmo sem saber a língua, eu já entendo o que tá... Tem um detalhe sobre isso que complementa essa história, um levantamento feito pelo Estadão hoje, que mostra que oficialmente os candidatos declararam gastos de pelo menos 3 milhões de reais para impulsionamento em grande escala de conteúdo por meio do WhatsApp. Foram contratados serviços que têm o potencial para disparar até 1 milhão de mensagens de uma vez só, e há uma série de empresas e até, inclusive, compra de listas de telefone. Vale só destacar que a legislação eleitoral impede que as empresas repassem cadastros eletrônicos em favor de candidatos e etc. E tem um outro lado dessa história, que é uma manifestação do próprio WhatsApp para trabalhar e tentar blindar esse compartilhamento em massa. O que acontece? O WhatsApp já excluiu várias contas no período eleitoral nesse ano por causa desse tipo de prática. Mas é esse mesmo mailing que hoje a gente combate e fala tanto sobre o WhatsApp, mas vamos lembrar que isso já era feito por SMS. O SMS fez por muito tempo parte de uma estratégia de empresas, inclusive, de marketing. É uma ferramenta poderosíssima para alcançar as pessoas e você ter meio de fidelização, por exemplo, de uma loja e etc. Aqui, não dá para dizer se esse compartilhamento foi feito, e é isso que fica em aberto, né, Joel? Não dá para dizer se necessariamente esse compartilhamento está sendo bancado pelas campanhas, se tem um tipo de gestão das campanhas sobre o conteúdo que está sendo colocado ali, ou se é só a proliferação de ideias de pessoas que são favoráveis ao lado A, ao lado B, e que usam esse meio para fazer a disseminação dessas ideias, né? Não, mas pagando dinheiro. Vamos distinguir as coisas aqui. Uma coisa é o uso do WhatsApp para fins eleitorais como campanha. Isso é permitido pela lei. Um partido, uma chapa, o candidato pode pagar para empresas que fazem esse impulsionamento via WhatsApp. Isso é permitido. Não só via WhatsApp, ou qualquer rede social. Exato, é permitido. Mas com o banco dele aqui, só? Com o banco deles, mas com o mailing construído por ele, pela campanha. O que está entrando em jogo no possível processo contra a chapa Bolsonaro não tem nada a ver também com a lista do mailing. Não é por isso o motivo alegado. A questão é e também não tem nada a ver se era fake news ou não. Se o conteúdo que foi difundido era falso ou verdadeiro. Também não é isso diretamente que está em jogo. O que está em jogo é o seguinte: quem pode fazer isso? A chapa do candidato pode pagar, o candidato pode pagar. Terceiros não. E mais, empresas estão vedadas de doar dinheiro para a campanha de candidatos. Se isso que a matéria da Folha noticiou, aconteceu o seguinte: várias empresas fizeram vários contratos com esses prestadores de serviço de impulsionamento de mensagens no WhatsApp, e isso isso viola a lei eleitoral para impulsionar mensagens de campanha, né, contra o PT, ou seja, para impactar a campanha eleitoral em curso. Isso viola a lei eleitoral por 2 motivos. Primeiro, são empresas pagando, isso é contra a lei. Hoje em dia a gente tem uma lei que proíbe a doação de empresas. E segundo, são valores que não entraram na declaração oficial dos gastos de campanha da campanha do Jair Bolsonaro. Portanto, configura caixa 2. Então tem esses dois elementos. Por um lado, a fonte das doações é ilegal, e por outro, as doações não estão declaradas, então são caixa 2. Agora, ainda está muito longe desse caso poder possivelmente ou potencialmente levar à cassação da chapa do Bolsonaro. Por quê? Porque falta muitas evidências aí no meio. Primeiro, evidências de que, de fato, empresas como a Havan e outras fizeram esses contratos. A Folha afirma com todas as letras que fizeram. Falta uma prova, né? Mais material, né? Exato, a Folha afirma com todas as letras que fizeram. Só que ela não mostrou um recibo, um contrato, alguma coisa assim. Então, por enquanto, tá a palavra da jornalista da Folha ali. Se ficar provado que as empresas não fizeram, daí, de fato, a Folha errou, porque a Folha afirmou com todas as letras algo que não aconteceu. A gente está esperando as evidências disso. Agora, digamos que haja as evidências de que, de fato, empresas pagaram para impulsionar conteúdos de campanha eleitoral pró-Bolsonaro no WhatsApp. Ainda vai faltar mais 2 elementos aí para poder caçar a chapa. Primeiro, mostrar que esses contratos e esses impulsionamentos foram relevantes, tiveram um impacto real no resultado da campanha, porque se eles não tiveram efeito nenhum, então também não tem elementos para caçar a chapa. E segundo, que o Bolsonaro sabia que as empresas estavam fazendo esses contratos e nada fez para impedir.
Então tem que mostrar as duas coisas, que foram relevantes e que o Bolsonaro sabia e não fez nada, e deixou. Então, mas esse é o meu ponto, porque se há uma manifestação, e se há uma ilegalidade, etc., isso, de novo, precisa ser investigado, ela é de um posicionamento das empresas. Até agora não há nenhuma relação direta que mostre que foi uma gerência da campanha sobre essa manifestação. Não precisa ter partido da campanha do Bolsonaro. As empresas estão fazendo campanha. É proibido no Brasil, por exemplo, se eu tenho uma empresa, ou mesmo eu, pessoa física, que não participo de uma campanha, eu não posso pagar um post defendendo um candidato no Facebook. Isso é proibido. Se eu quiser, eu posso doar o dinheiro para que o partido, a chapa, a campanha faça isso. Eu não posso diretamente, muito menos uma empresa. Só o partido que pode alavancar. Mas aí o Bolsonaro é punido por isso? Sim. Se ele sabia. A campanha se ele sabia que isso estava sendo feito e não. Se ele não tinha nem ideia disso. Isso é um caso que acontece muito em muitas eleições menores, de prefeito e tudo. Às vezes algum empresário fez uma coisa, o candidato nem sabia e o que ele pode fazer a respeito. Em geral, isso daí não leva à cassação da chapa. Agora, se ele sabia que os empresários estavam se organizando e estavam fazendo. Daí é entendido que ele teve responsabilidade sobre Mas aí a gente cai num limbo, ele né? Deveria ter impedido. Como que você provaria? Exato, como é que você prova que o cara sabe ou não? É um limbo. E aí é nesse ponto por isso que estão levantando essas teses de que existem conversas talvez gravadas, de que existem mensagens. Vamos ver o que tipo de evidências eles têm. Mas aí, ok, o jornal precisa avançar com a história. Daí não é o jornal que falou, foi o Haddad até que afirmou. Sim, então, o PT está sustentando esse pedido. E a gente tem que entender que é algo sério você pedir a anulação, tirar o candidato da disputa e já falar em colocar o terceiro colocado para disputar segundo turno. É algo muito, muito sério. Outros partidos se manifestando e etc. Simplesmente em cima de uma reportagem, sem que você tenha ali a sustentação de provas, ou coletando provas de todas as evidências, né? Não, o PT tá agindo de forma, assim, totalmente irresponsável. Do ponto de vista do PT, é uma manobra absolutamente desesperada para tentar ganhar no tapetão uma eleição... autoritária, né? É totalmente autoritária, antidemocrática. Ganhar no tapetão uma eleição que ele tá percebendo que nas urnas não vai ganhar. E do lado do PT é totalmente desesperado. O Haddad afirma coisas sem ter a menor base de evidências para poder estar sustentando aquilo agora. Então, realmente, do lado do PT é uma estratégia de desespero. Agora, existe o lado técnico, o lado jurídico da coisa, e daí sim, temos que apurar, temos que ver que evidências existem. E se esses 3 elementos estiverem configurados, de fato, as empresas fizeram essas doações para a campanha. Fizeram essa campanha por conta própria, doando dinheiro, pagando dinheiro. Segundo, isso foi impactante nos resultados. Terceiro, o Bolsonaro sabia. Daí, do ponto de vista jurídico, haverá um caso possível, sim. Mas vai haver toda uma outra discussão. A discussão política. Porque você tirar, cancelar, caçar uma chapa que se encaminha para ganhar a eleição com essa vantagem, num Brasil tão polarizado assim, essa decisão sempre passa também por uma avaliação política dos resultados, das possíveis consequências disso, que podem ser muito sérias. Claro. Vamos ouvir o que o Dr. Alberto Rolo falou mais cedo no Jornal da Manhã a respeito desse processo. Ele que é especialista em legislação eleitoral. Vamos entender um pouquinho isso sob a perspectiva jurídica da história. Agora, não dá para entender como é que o candidato Haddad vai lá na televisão e diz, olha, vamos anular a eleição, vamos caçar a candidatura e aí vamos chamar o terceiro colocado para disputar a eleição. Quer dizer, isso não vai acontecer, juridicamente isso não é possível. A ação começa agora e ela vai, de alguma maneira, ter um resultado prático, eu diria que no mínimo em um ano e meio, porque tem que ser feitas as provas, e as provas foram pedidas, inclusive, a oitiva de testemunhas. Tem aí nesse pedido, a oitiva de, se eu não me engano, 10 testemunhas. Então, essas testemunhas vão ter que ser ouvidas de acusação, depois de defesa. A própria ação diz que os acusados têm 5 dias para apresentar a defesa. Então, vamos imaginar se esses réus fossem citados hoje, né, que é dia 19, mais 5 dias dá dia 24. Quer dizer, dia 24 vai apresentar a defesa, e aí a defesa vai pedir perícia, vai também pedir testemunhas. Então, é impossível, sob o ponto de vista jurídico, qualquer tipo de abalo na disputa do segundo turno. Então, as candidaturas estão postas e o eleitor vai decidir. Agora, se fosse verdade, se for correto, lógico que quem é culpado tem que ser responsabilizado e cumprir a decisão da Justiça Eleitoral, sofrer as penas, mas isso não vai acontecer agora.
Então é a síntese daquilo que a gente já estava dizendo. É um processo bastante longo. Agora, tem uma outra face disso que a Raquel Dodge ontem novamente falou. Hoje o jornal, se não me engano, a Folha também traz um bastidor ali na Mônica Bergamo sobre um desconforto, sobre a condução da Rosa Weber a respeito dessa questão de compartilhamento de notícias, etc. E que me parece está muito na linha daquilo é impossível controlar e achou-se que poderia, com um discurso ou com frases feitas, etc., garantir que algo pudesse ser feito sobre um fenômeno que é conhecido há dezenas de anos, que é das fofocas, das notícias falsas, ou como é que se queira colocar o nome. Isso já sempre foi feito, as pessoas quem conta um conto aumenta um ponto, não é isso? As histórias vão rolando, o WhatsApp como meio, ou o Facebook, ou o Twitter, ou qualquer plataforma, acabou por potencializar isso. A lei eleitoral evidentemente não consegue correr, mas não é questão da lei, é uma questão da sociedade, é algo muito maior do que simplesmente o arcabouço jurídico para frear este movimento, que, de novo, não acontece só no Brasil. Ele é um fenômeno que acontece em vários países. A gente assistiu e está assistindo uma disputa eleitoral também nos Estados Unidos, e assistimos a disputa que envolveu a eleição de Donald Trump. Ou seja, me parece que o governo brasileiro subestimou o poder desse fenômeno, né, Joel? E hoje se vê, são duas questões, essa do impulsionamento e essa outra que é algo que acontece, e essa, de fato, a revelia do que qualquer candidato possa querer ou pensar, né? Exato, houve uma subestimação do poder que as redes sociais teriam no nosso jogo político, na discussão política no Brasil. Potencializou-se, como você muito bem disse, Aros, potencializou-se muito a capacidade de se espalhar mentiras. Mentiras e boatos sempre existiram, mas com as redes sociais, especialmente esses de mensagem tipo WhatsApp, potencializou-se muito o poder de se espalhar notícias falsas e mentiras. E a sociedade ainda não sabe bem como lidar com isso. Eu acredito que tentativas de restringir esse serviço sejam um tiro no pé, porque eles restringem o compartilhamento do que é ruim, mas também do que é bom. Então eles tiram a funcionalidade e as coisas boas que essas ferramentas nos trazem. O que a gente precisa, aí sim, enquanto sociedade, enquanto cultura, saber agir nesses meios. O PT, na minha interpretação, o PT sempre foi quem estava na vanguarda das fake news e das mentiras. O PT sempre usou, por exemplo, acusações falsas, que ele repetia incessantemente, para descaracterizar e para destruir adversários, chamado desconstrução dos adversários. Agora o PT ficou para trás. O PT até está tentando fazer isso nessa eleição, sem sucesso. Por exemplo, repetindo que o Bolsonaro é contra o 13º, uma tentativa clássica disso que o PT sempre fez. Só que agora, quem está na vanguarda desse processo todo agora já não é mais ele. A campanha do Bolsonaro soube fazer um uso do WhatsApp com compartilhamento de, sim, muito conteúdo distorcido e falso. E pela campanha, não digo só a chapa, a campanha oficial, os valores declarados, eu digo todo mundo que está gerando conteúdo a favor da candidatura Bolsonaro. Inclusive quem não é formalmente membro da chapa. Estão usando muito bem as redes com, sim, muito conteúdo falso. O que a gente precisa não dá para restringir essas ferramentas, não dá para censurar nada disso, o que a gente tem que aprender como é que o jornalismo, como é que os formadores de opinião, como é que os grupos de mídia vão aprender a entrar também nesses meios para produzir conteúdo bom, para que as pessoas, para que circule, para neutralizar o efeito do conteúdo ruim, tá? Isso não é tão diferente do como era o mundo no início do jornal impresso. No início dos jornais impressos diários, a quantidade de panfletos de quinta categoria que circulava, de boataria, de xingamento, de notícia falsa, era enorme também. E foi um aprendizado, conforme algumas instituições aprendiam a fazer um jornalismo com mais rigor. Né? Até hoje tem. Mas hoje em dia, digamos, ao longo do século XX, as empresas mais respeitáveis e com um trabalho mais profissional dominaram. E os tabloides ficaram ali mais na margem, não tão levados a sério. O mesmo processo vai ter que acontecer também nas mídias sociais, também no WhatsApp, também nesse admirável mundo novo que se abriu com muitas possibilidades, mas com esses riscos. E hoje em dia tem muita gente mal intencionada usando de forma bastante perigosa. Bom, já tem a manifestação sobre a não participação em debates, e Bolsonaro já colocando isso como algo definido. Do outro lado, o Haddad fustigando e dizendo que está fugindo, etc. Agora tem esse dado
apresentado pelo Datafolha, de que mais de 70%, 73% dos eleitores acham que o Bolsonaro deveria sim participar dos debates. Isso complica, não complica? O que significa isso? Que peso tem essa participação e essa, entre aspas, vontade do eleitor sobre a participação do Bolsonaro na campanha, Joel? Eu acho muito bom esse número, porque o debate realmente é uma parte importante de um processo eleitoral para a gente conhecer melhor os candidatos, especialmente esse debate de segundo turno, que tem só 2 candidatos. Você não fica perdendo muito tempo com um monte de gente ali que não vai para frente. Você tem as 2 opções que o Brasil se encontra. Especialmente num momento de polarização como essa, seria muito importante ver os 2 candidatos ali, as 2 pessoas ali com as suas ideias, os seus valores, a sua forma de conduta, o modo como eles lidam com a pressão e com o confronto, seria muito bom. Então fico feliz de ver um número desse, como mais de 70% aí da população gostaria de ver o debate. Agora, eu não acho que isso muda o resultado da eleição de forma nenhuma. Acho que mesmo as pessoas que... Muitas dessas pessoas são pessoas que são eleitoras do Bolsonaro. Eu tenho certeza que elas pensam, olha, eu adoraria que ele fosse a um debate, mas existem um monte de questões, talvez a questão médica, e mesmo se ele decidir não ir ao debate, mesmo assim, ele continua sendo o meu candidato favorito, a pessoa pensa, né? E vai continuar votando. Então eu imagino que não vamos ver nenhum impacto eleitoral se o Bolsonaro realmente decidir, como parece que decidiu já, né, não participar de debate nenhum. Bom, vamos fazer mais uma parada aqui nesse Morning Show. São 10h43, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Morning Show Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Vamos voltar com o Morning Show e voltar à política, porque João Dória do PSDB e Márcio França do PSB, que travam uma disputa acirrada ao governo paulista, se enfrentaram no primeiro debate na TV deste segundo turno. A repórter Marcela Lorenzetto acompanhou o debate e faz um resumo aqui para você no Morning Show. O clima esquentou no primeiro debate entre os candidatos ao governo de São Paulo no segundo turno. Em meio a muito bate-boca, o confronto foi marcado por ofensas e trocas de acusações entre os antigos aliados que hoje disputam a vaga para o Palácio dos Bandeirantes. Um embate mais caloroso era esperado, já que João Dória, do PSDB, e Márcio França, do PSB, estão tecnicamente empatados, de acordo com as últimas pesquisas de intenção de voto. O Datafolha, divulgado nesta quinta-feira, mostra o tucano com 53% contra 47% do PSBista. Para João Dória, a vitória é certa. É a terceira pesquisa em uma semana que nos dá a liderança. Tudo indica que vamos continuar essa liderança e vencer as eleições e participar e permitir que, com o voto em Jair Bolsonaro, possamos ter estabilidade no Brasil. Já Márcio França enxerga a possibilidade de virada nas urnas. Mais uma vez eu estou empatado como o Ibope. Eu lembro a vocês todos, e vocês estão testemunhas, que no outro primeiro turno eu estava 10 pontos atrás e eu cheguei em segundo lugar. Porque as pessoas, de um jeito ou de outro, revelam o que é verdadeiro e o que é falso. Se você perceber, você percebe nitidamente essas coisas da marketagem, frases prontas, coisas que não são sinceras. Aquilo que eu falei, né? Se você fosse sincero... João Dória. Propostas de fato só no terceiro bloco, quando se falou de saúde, educação e principalmente de segurança pública. Em um jogo de empurra-empurra, o antipetismo e também a figura de Jair Bolsonaro foram temas amplamente utilizados pelos 2 candidatos. João Dória, do PSDB, reforçou o voto em Bolsonaro para presidente da República e criticou os integrantes do próprio partido que declararam apoio a Márcio França. As pessoas de esquerda se juntam aos esquerdas. Depois de terminada a eleição, nós vamos tomar conta dessas pessoas. É lamentável, mas enfim, faz parte. Essa turma da esquerda sempre se aglutina com a esquerda. E melhor que saiam mesmo e que apoiem o Márcio França. Quem é da esquerda, apoia Márcio França. Isso é traição partidária, né? Claramente traição. Aliás, aquilo que o Márcio França gosta de conduzir é a traição. Durante o debate promovido pela TV Band, os candidatos aproveitavam qualquer brecha para atacar o rival. A plateia também teve papel fundamental para manter o clima exaltado. Márcio França rebateu as críticas de João Dória sobre ser apoiador do PT disfarçado. Ele declarou que o rival está obcecado com o antipetismo e negou apoio à legenda. O argumento que ele tem é esse, né?
Ele sabe que é mentira, mas para ele isso também não faz nenhuma diferença. Mas as pessoas, antes de revelar programas, têm que revelar caráter. França ainda acusou Dória de receber mais de 44 milhões de reais em financiamento do BNDES durante o governo petista, para comprar um jatinho particular, e mais 6 milhões para o LID, grupo criado pelo empresário. O Tucano, por sua vez, denunciou que o atual governador paulista estava na lista da Odebrecht com o codinome Paris. Márcio França e João Dória se encontram novamente para mais um confronto na tarde dessa sexta-feira. A disputa acirrada, inclusive nas pesquisas e nos encontros entre os candidatos, como a gente viu aqui, nas campanhas, né, nas inserções no horário eleitoral, também chuva de ataques, e tudo isso tem uma origem lá atrás. Márcio França era apoiador de Geraldo Alckmin, foi vice do Geraldo Alckmin, e aí teve toda a história que a gente acompanhou também do PSDB e palanque duplo pro Alckmin em São Paulo. Há uma origem nessa contenda, né, Joel? Sem dúvida, sem dúvida. O Geraldo Alckmin colocou o João Dória como seu candidato a prefeito em 2016, Dória venceu, teve todo aquele rolo depois do Dória tentando se cacifar para candidato a presidente, isso gerou um mal-estar com o Alckmin, tinha o França que tinha sido leal ao Alckmin aí, que também o apoiava. Mas é interessante porque essa eleição em São Paulo está nos colocando dois símbolos e dois valores muito diferentes. O Dória representando aí essa ideia de gestão privada, do empresário que vem fazer a política funcionar, porque a classe política não funciona. E o França, que representa o seguinte, ele diz, olha, existe realmente uma má política, mas a nossa única esperança é a boa política, aquele que sabe trabalhar com todos, com um discurso menos ideológico, que sabe fazer a coisa andar e funcionar. Porque quem vem com um discurso de antipolítica ou de alguém de fora, em geral são charlatões ou mentirosos que não entregam os resultados prometidos. Tá? Então são dois valores muito diferentes. O Dória tem certa vantagem no que diz respeito à marca, digamos assim. Hoje em dia, em São Paulo, pega bem você ser pró-Bolsonaro, você ser de direita. Só que ele tem uma dificuldade. Será que as pessoas acreditam que ele é de direita dessa forma que ele diz? Ou será que as pessoas o veem mais como um oportunista aí que veste a camisa e a máscara necessária no momento? Ele tá correndo atrás do Bolsonaro, ele fala do Bolsonaro a cada minuto, só que o Bolsonaro parece que não tem a reciprocidade, não tem. Né, o Bolsonaro não quis dar apoio direto para ele, não. E pelo contrário, muitos candidatos aliados ao Bolsonaro, como o Major Olímpio, nosso senador eleito aqui em São Paulo, declarou formalmente que não apoia o Dória de jeito nenhum e que apoia o Márcio França. Então fica complicado. Será que a população acredita no Dória como candidato da direita e do Bolsonaro? Ou será que o vê antes de tudo como um oportunista correndo atrás do poder? Bom, a gente evidentemente vai voltar a este assunto, mas o desfecho dessa eleição aqui para o São Paulo, uma eventual vitória ou derrota do Dória, né, Joel? A gente pode comentar isso depois, mas define também um novo desenho dentro do PSDB. É isso que a gente tem que mirar para depois dessa eleição. Vamos falar sobre o nosso YouTube, 290 mil inscritos, já passamos dessa marca, e você acessa youtube.com/morningshowjp. A gente faz uma parada muito rápida. Enquanto a gente faz essa parada, você aproveita e se inscreve no nosso canal no YouTube. Morning Show volta já, 10h55. Tudo bem aí, Vini? Tudo certo? Então tá bom. O cara tá com 2 telefones. Sabe o que ele tá falando, Paulinha? O quê? Com as pessoas que estão vibrando por essa notícia que você deu hoje. De um relacionamento que acabou para que 2 novos relacionamentos possam surgir. Verdade, o amor vai se multiplicar. Exato, talvez, você tem que pensar, tá vendo? Tem que ser otimista. Tô gostando dessa abordagem. Não é? Um relacionamento acaba, mas 2 novos poderão surgir. E como está a hashtag Volta Brumar? Dividindo o Brasil, né, Aros? O pessoal tá bem interessado. Todo mundo polarizado. Falar sobre isso. Vamos conferir aqui o tweet da Fabiola Luz. Hashtag Volta Brumar. Eita, ano de 2018 complicado. Não está fácil pra ninguém nem mesmo. Um pouco. Se até eles estão em crise, imagina o resto da população. Ô Paulinha, só pra ficar claro, do que se trata Brumar? É assim, esse casal, Bruna Marquezine e Neymar, eles brigaram novamente, não estão mais juntos, entendeu? Brigaram? Como você está dizendo que os caras brigaram? Não, pode ter sido amigável. Não, separaram. Brigaram, que eu digo, não estão mais namorando. Tá, não brigaram, gente. Não tô sabendo não de rolou tanto assim. Tá tudo bem. Acabou o acordo. São amigos, Agora, eu torço, não sei, tô meio dividida. Hashtag Volta Brumar. Vamos lá, vamos conferir mais um. Temos Daniele. Neymar gosta de rolar e enrolar a Bruna Marquezine. Já voltam e desenrolam. É isso, Vini?
É uma enrolação que acontece? É disso que se trata, este relacionamento? Como tudo na carreira do Neymar. E Marcos define a dúvida de muitos. Hashtag volta pro mar ou hashtag volta pro mar oferenda. Nossa, obrigado, Marcos. Eu ia fazer esse trocadilho, mas eu achei que eu ia ser censurado aqui. Obrigado. Não, só pra aqui deixar... não é censura, é a democracia completa. E, Paulinha, você separou algum tweet legal ou foram só esses mesmos? Foram esses mesmos. Foram esses os mais legais. Eu gostei. Durante essa meia hora você tava fazendo isso. Dá um desconto, que ela tá meio chocada hoje. Não tá sendo um dia legal. Tá e o Arcon azedo que não acredita no amor. Então não acredita. Paulinha, tweets excelentes. Parabéns. Tava incrível, Cadê viu? o da pena pra me defender, caramba? Evidente, você é uma baita profissional. Obrigada, aqui. Agora é o seguinte, só pra deixar claro. Mas quem tá falando agora? Nada a ver. Só curiosidade. Agora é o Vinícius Moura. Tem nada a ver com o fato de ser a Marquezine, viu? Marquezine não tem nada a ver com isso. É que o Neymar... O relacionamento acabar? Isso, o Neymar, tanto que foi ele que terminou. Foi unilateral, exato. O Neymar, desde 2010, né, quando ele começou a estourar, existe uma equipe que constrói uma imagem dele. O Neymar não é isso aí que a gente vê. É tudo falado, é tudo jogado, é tudo montado pelo pai, pelos toys, pelos empresários. Quem é os toy? toys? É tudo. Os toys são os... É o Toy Story, Buzz Lightyear e o... São os parças. São os parças. Parou, Arcon, parou. Então, não é a relação com a Marquezine. São as relações amigáveis. São as relações amigáveis, profissionais e amorosas do Neymar, que são fakes. Tudo que gira em torno dele é falso. Ai, gente. Isso, sabe como chama isso? Eu vou repetir. Dor de cotovelo. Tem nome. Ô, Paulinha, vou seguir adiante aqui, porque o Vinícius vai até usar tipóia hoje, de tanta dor no cotovelo. Vamos falar sobre essa história que envolve o consulado de Portugal em São Paulo, Paulinha, porque, por excesso de demanda, estão suspensos os novos pedidos de nacionalidade. Tá puxada a coisa lá? Um aumento no número de pedidos, não é só o Consulado Geral de Portugal de São Paulo, mas também o de Santos, informaram que vão suspender, então, temporariamente os novos pedidos de nacionalidade. Calma, eles reabrem em 2 de janeiro de 2019, com informações sobre os processos, mas é esse aumento da demanda, Aros. Então, eles decidiram encerrar por um período para poder dar conta dos processos que já entraram. Então, se você já está com o processo aí pedindo cidadania, fique tranquilo, continua correndo. Inclusive, eles pararam de receber novos para garantir que esses não se atrasassem tanto. Mas é um movimento que a gente bem pode imaginar as razões, né, Aros? Brasil em crise, problemas de violência, custo de vida alto e essa promessa de uma vida diferente num outro país com a mesma língua e com alguns costumes bastante similares, né? Então, é um país onde você tem segurança, tem escola pública, você paga por um seguro de saúde, mas os valores são baixíssimos, onde você conta com o estudo gratuito, público, de qualidade. Então, são muitas as ofertas para os brasileiros. E Portugal tem o interesse de receber também imigrantes. A gente tem aí uma pesquisa chamada Migrações e Sustentabilidade Demográfica, que foi feita pela Fundação Francisco Manuel dos Santos de Lisboa, que diz que Portugal precisará receber 75 mil imigrantes ao ano para manter a sua população acima de 10 milhões de habitantes até o meado desse século. Por quê? A população de Portugal está envelhecendo, né? Então, existe esse dado, esse desejo de receber os imigrantes e os brasileiros estão aí nessa demanda. E me parece que já foi maior, né? Porque muita gente foi pra lá. Me parece que esse desejo de receber já foi maior. Então, eles já estão se cansando Exatamente. Não é que se cansando dos brasileiros, eles já estão pensando qual é o tipo de imigrante que eles querem receber. Tanto que agora, em outubro, eles facilitaram o trâmite burocrático para pedidos de residência e visto para alguns perfis. Então, estudantes, empresários e trabalhadores qualificados, muitos deles já com emprego garantido em Portugal. Porque realmente a gente teve um número grande de brasileiros que foram para lá e acabaram no subemprego. E até criaram ali uma coisa de mal vistos. E agora a gente tem um outro perfil de brasileiro indo para lá. E aumentou também nesses últimos anos o número de brasileiros que está lá e que precisa de auxílio para voltar para o Brasil. Porque não deu certo. A pessoa vai lá às vezes com uma ilusão, né, de que a vida está resolvida lá.
E quando chega, tem algumas coisas que ajudam a ser a nossa língua e tudo, mas mesmo assim, muitas vezes é muito solitária. Os empregos é muito inferior, muito abaixo do que a pessoa esperava que teria aqui. Então, um cara formado aqui, analista financeiro, vai ser um lavador de carros lá em Portugal, vai ser garçonete. Garçom, né? E então realmente a vida ela é mais difícil e a população em Portugal, na Europa de maneira geral, é muito qualificada, né? Então se a pessoa chega lá só sabendo português, por exemplo, lá todo mundo sabe 2 línguas, sabe mais, então você já chega em desvantagem com as outras pessoas ali. Então não é que é fácil essa transição, existe até um serviço ligado ao governo português para financiar a volta das pessoas que querem voltar ao Brasil ou para os países, mas o Brasil é o que mais tem lá. E porque não é fácil, né? Você chegar em outro país, ainda mais um país rico, você vai ter que penar pra subir lá. Mas aí todo mundo fica dizendo que vai fugir do Brasil por causa da política, isso, aquilo outro. Ô Joel, politicamente, qual é o Portugal que os brasileiros encontram quando chegam lá? O Portugal, desde 2015, está com esse governo que eles chamam de geringonça, né? Que é uma aliança entre partidos de esquerda que estão governando o país. Ele passou antes por um período de austeridade por causa da crise econômica, ou seja, que o governo cortou gastos, e agora o governo tem conseguido manter o equilíbrio nas contas públicas, mas priorizando aí alguns gastos, pensando mais no social, no investimento. E é um governo de esquerda, assim, para os padrões de hoje em dia, para os padrões da discussão brasileira aqui, sem dúvida é de esquerda, mas é um governo que prima também pela responsabilidade fiscal, que não é o que a esquerda a gente se acostumou que faz no Brasil, assim, sabe, chuta o balde, vamos gastar tudo, vamos fazer a economia girar a todo custo aqui pra gente... Não é esse nível, então é uma esquerda, digamos, mais sensata, mais racional. Esquerda mantendo o tripé econômico, que mantém o tripé, exato. É o que poderia ter sido, talvez, aqui no Brasil. Você sabe o que é tripé econômico, Joel? Ah, eu sei, mano. Vocês sabem? Explica o que é o tripé econômico. Tripé econômico. É porque às vezes tem gente que não sabe. Vai lá, explica aí, vai. Peraí, é câmbio flutuante, responsabilidade fiscal. E o terceiro qual que era, Arcon? É a moeda, né? O dólar. Que é o câmbio flutuante. Exato, câmbio flutuante, superávit metas de inflação. E metas de inflação. Uma grande aula de economia. É uma aula de economia. Isso aqui, enfim, Morning Show. Não, eu nem sei, eu nem tô falando da eu nem tô falando da parte monetária da economia portuguesa, eu realmente não sei daí, mas é um governo que tem mantido, pelo menos, a preocupação com a responsabilidade fiscal, aí sim, que tem que manter essa preocupação de não gastar muito mais, é o que quebrou estados europeus aí recentemente, né? E olha que curioso, os brasileiros lá em Portugal já levaram algumas mudanças culturais, olha isso. Nos novos prédios feitos em Portugal, muitos já estão vindo agora com elevador de serviço. Coisa que eles não faziam desde dos a década de 60. brasileiros que foram para lá. Olha isso, a cultura brasileiro colonizando. Não é, né? É o brasileiro colonizando Portugal de volta. A gente pergunta se isso é bom ou se isso é ruim. Ô Vini, o WhatsApp. Nós pedimos, você fez uma curadoria. Sim. E aí? E as pessoas estão querendo sair mesmo, viu, Carlos Ares? Até fazendo aí alguns planos, vamos ver. Eu sou de São Paulo e eu tenho vontade, sim. Inclusive, a gente está se planejando, né, para no futuro aí não tão distante, tá indo realmente para outro país. E o motivo é bem justo. Eu tenho 2 filhas lindas, uma de 13 e uma de 4 anos. As 2 estudam em escola pública. E a gente sabe que o futuro da educação aqui não é algo que a gente pode esperar muito, né? Então, para que elas possam ter oportunidades, para que elas possam ser pessoas realmente preparadas para o futuro, a gente tem vontade sim de, infelizmente na minha época os meus pais não podiam proporcionar isso para nós, que éramos 3 irmãos, ficava pesado, ficava difícil, né? E hoje a gente consegue, apertando aqui, apertando ali no orçamento, fazer uma poupancinha e tentar realmente lá na frente conseguir proporcionar isso para elas. Se a gente não conseguir junto, com certeza elas vão. Isso a gente vai fazer sim. Obrigada e bom dia para vocês. Bom dia, amigos da Jovem Pan. Meu nome é Robinson Dias, sou de Embu das Artes, trabalho como motorista em uma empresa. Eu gostaria de mudar do Brasil devido a emprego. Hoje em dia no Brasil, o motorista ou qualquer outro tipo de profissão não tem um valor devido. Eu gostaria, por exemplo, de ir para o Canadá, lá onde o motorista chega a ganhar por mês aí 10 mil, 15 mil reais. Esse é um dos motivos que eu gostaria de mudar do Brasil. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia, pessoal do Morning, é José de Guarulhos.
Sobre esse negócio de sair do país e morar em outro lugar, eu tinha vontade de morar em um país do Oriente Médio, cara. Morar num país assim, tipo Arábia Saudita. Sabe por quê? Porque pelo menos lá eu acho que eu ia conseguir mandar na minha mulher. Porque minha mulher não me obedece de jeito nenhum. Entendeu? Na verdade, todas as minhas mulheres me obedecem. Minha mãe não me obedece, minhas irmãs não me obedecem. E minha mulher também não me obedece. Entendeu? Então eu queria morar num país que pelo menos, se eu falasse alguma coisa, a mulher obedecesse. Que é muito chato. Falou, um abraço pra todo mundo aí. Eu acho o seguinte, que dá pra ficar por aqui mesmo, e o importante é continuar... Ele precisa virar muçulmano pra morar na Arábia Saudita, hein? Não, então, e mais do que mas isso... Mas ele ia poder ter 4 esposas, se eu não me engano. Não, mas mais do que isso, a pergunta que fica é a seguinte, quem disse que a mulher tem que obedecer? Claro. Começa por aí. Novos Boa. tempos. Obrigada, Aros. Somos todos iguais. A Paulinha, inclusive, aqui é quem dá as cartas. Poucos sabem, mas... She rules. Ô, Joel, numa crise, a pessoa... que avaliação que você faz sobre a pessoa que quer sair do país em momentos de crise? E eu lembro daquela frase famosa do John Kennedy, não pergunte o que o país pode fazer por você, e sim o que você pode fazer pelo seu país. Não, mas eu não acho que a pessoa tenha que se sacrificar ficando numa situação que tá ruim pra ela. Eu acho que a pessoa tem que pensar na família dela, no que funciona pra ela. Eu não vejo essa obrigação moral de ficar no país. Acho legal quem fica também. Acho a pessoa que tá aqui enfrentando, tentando melhorar. Mas quem sai também, acho que cada um vê nas suas circunstâncias aí o que é melhor pra você. Arcon, eu não vou aderir... Você tucanou, né? Tucanou nessa resposta. Eu não vou aderir ao seu nacionalismo superficial. Barato. Aí, Arcon, barato. Mequetrefe. O mundo globalizado, né, minha gente? Foi só uma pergunta, viu, Joel? Mesmo porque os expatriados mandam muito dinheiro sempre pro país de origem, né? Então eles são sempre uma fonte, muitas vezes, de ajuda pra quem ficou. Bom, seguindo a risca o roteiro, às 11h13 a gente faz uma pausa. O Morning Show volta já já. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Vamos falar sobre televisão, Vinícius Moura? Vamos! Estamos ansiosos para saber quem foi o eliminado da noite de ontem no reality A Fazenda. É teu assunto preferido, não, né? Esse aqui, você tá ansioso mesmo? Tá ansioso, né? Não vi a hora de chegar essa parte do programa. Enfim, ontem foi resolvido mais um grande embate lá na Fazenda, Carlos Aros. Depois de Ana Paula e Nádia, agora... Quem que saiu mesmo dessa vez, duas, que eu já nem lembro? Saiu a Ana Paula. Ana Paula Renault. E agora foi o embate entre Rafael Ilha e Perla. Né, os dois que também... Os dois que também... emocionante. Tinham uma grande rivalidade lá dentro da casa, tanto que na última roça... O público ficou pilhado. Então. Perla é a funkeira, é isso? A Perla é funkeira. Perla é funkeira. Gente, deixa ele contar. E aí, na última roça, eles tiveram uma baita discussão lá, ao vivo, que a gente vai poder conferir um pouco agora, e os dois acabaram indo pra roça. Vamos ver. A Perla é uma pamonha falciane. Perla e Chulapa, né? Entendeu? E por que tu não falou pro Chulapa? Porque o Chulapa não tá me xingando desde o começo. Você não tem coragem. Você é covarde. Você não gosta de mulher sim. Você é uma falsa. Você xinga pessoas. Xinga as pessoas. Eu xingo quem me xinga. Eu xingo quem me xinga. Se você me xingar, você vai ser xingada. Pessoas. A minha, eu não te xinguei, não. Certo, você me xingou. Pode puxar. Você pode puxar. Puxa. Eu posso falar Puxa, me chamou de velho, de ser uma ruga. Eu posso falar a palavra que ele falou? Eu posso falar a palavra que ele falou? Não. Qual é a palavra? Não Qual é a palavra? Que palavra? Não posso falar porque o horário não permite. Realmente foi bem pesado o que ele falou pra ela. Mesmo assim, o público ficou do lado do Rafael Ilha. Com 77% dos votos ele ficou. Né? E a Perla acabou sendo aí a mais nova eliminada da Fazenda. Tá uma rivalidade lá, né? Da turma que era do lado da Ana Paula e da turma que tava do lado da Nádia. Por enquanto a Nádia tá levando a melhor, tá sendo até cotada aí pra ganhar o programa, mas eu acho que tá se achando demais já também, tá subindo muito em cima do alto, tá cantando vitória antes da hora, e aí o tombo vai ser grande. Se caçarem a chapa do Bolsonaro, quem assume é a Nádia? Olha, ou o Rafael... Rafael Ilha seria melhor. Eu acho que poderia assumir o Mion, que é um que administra muito bem a Fazenda. Eu também acho. E a gente tá precisando bem. Quanto tempo falta pra acabar a Fazenda? Falta muito ainda. Então não dá pra cravar aí no vencedor. Tá só no começo. Você pode bem, né? Os favoritos, assim, né? Tem a Nádia, tem a Gabi Prado, Rafael Ilha, até que agora ganhou uma força também, porque se aliou ali a Nádia. Vamos ver. Ainda tem o Christian Pior também. O Christian Pior também tá entre os cotados, aí tá indo bem.
Ou seja, você falou todo mundo que tá lá dentro, logo todos eles têm chance de ganhar. Não, tem uns 10, 11 ainda lá. Mas crava aí, Vini. Quem vai ganhar? Quem é o vencedor dessa? Registre-se para a história. Qualquer coisa você faz uma tatuagem. Ganhador da Fazenda. Ganhadora? Ou ganhadora. Quem será? Eu vou arriscar na Gabi Prado, então. Tá. Vou arriscar na... Não vou na favorita que tá sendo agora, que é a Nádia, não, que eu acho que a Nádia... De Férias com o Meu Ex, da MTV, não é? De Férias com a Gabi? Ex. Isso. Também tem grandes barracos lá dentro. E agora é ela contra a Nádia, né? Então vamos ver quem que vai ganhar esse jogo. Emocionante, hein? Bom, vamos virar a página aqui. Vamos falar... Vocês lembram dessa confusão aí que rolou no primeiro turno, pouco antes do primeiro turno, quando você não tem lido o roteiro antes, Sérgio Moro... Não, eu me perdi no roteiro. Antes faz bem. Quando o Sérgio Moro abrir, tá aberto aqui, sabe? Trechos da delação do ex-ministro Antônio Palocci, pouco antes ali do domingo de votação. E aí agora ele foi se explicar ao Conselho Nacional de Justiça, deu uma resposta sobre o caso. A Natasha Mazzaro conta pra gente como foi essa explicação. O juiz Sérgio Moro nega que tenha tentado influenciar o processo eleitoral ao divulgar trechos da delação premiada de Antônio Palocci. Em resposta ao Conselho Nacional de Justiça, o magistrado afirmou que não inventou o depoimento do ex-ministro e que não poderia interromper o andamento do processo somente em função do calendário eleitoral. Os depoimentos foram divulgados 6 dias antes do primeiro turno das eleições. Nos trechos, Antônio Palocci acusa o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ex-presidente Dilma Rousseff de participação direta no esquema de corrupção na Petrobras. O PT considerou que a divulgação prejudicava o partido e 3 deputados da sigla acionaram o CNJ para apurar a conduta do juiz Sérgio Moro. No documento enviado ao órgão, o magistrado afirmou que alguns agentes do PT querem intimidá-lo e cessear decisões da Justiça que contrariam os interesses do partido. O Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Humberto Martins, que havia pedido explicações sobre o caso ao juiz, deverá decidir sobre o pedido de afastamento de Sérgio Moro do processo. O caso tramita em sigilo no CNJ. Os trechos da delação de Antônio Palocci que foram divulgados se referem ao processo em que o ex-presidente Lula é réu por corrupção passiva e lavagem de dinheiro na compra de um apartamento em São Bernardo do Campo e de um terreno supostamente destinado ao Instituto Lula. E aí, Joel, dá pra dizer que o argumento dele é sólido o suficiente? Cola ou não cola? Veja só, de fato ele não inventou a delação é real, o Palocci a fez. Agora, essa delação tinha sido protocolada meses antes já, né? Acho que em maio, se eu não me engano. E até onde eu saiba, não havia impedimento nenhum pro juiz Sérgio Moro ter levantado o sigilo dela lá atrás. Ou, dado que já não levantou até então, poderia ter esperado também um pouco mais para depois da campanha. Por que ele escolheu justo a data do primeiro turno, na semana, né? A semana do primeiro turno das eleições? É curioso, no mínimo. Não tinha nada o obrigava a fazer especificamente nessa data. Podia ser antes, bem antes, podia ser depois. Escolheu justamente ali. O motivo dessa escolha não ficou explicado. E, bom, aí abre margem para uma série de questionamentos, mas vale lembrar que todas as divulgações que envolvem Lava Jato, todo esse processo, fizeram um baita barulho e tiveram períodos ali muito marcados, né? Dentro da disputa e todo o resto. Dá pra gente dizer, sob essa lógica, que o judiciário tem interferência efetiva na questão política? O judiciário tem total interferência na questão política de muitas maneiras, não só dessa. Muitas decisões de juízes são decisões, no fundo, políticas. O que a gente poderia fazer para minimizar uma questão dessas, por exemplo, é determinar uma regra de conduta. Não precisa ser uma lei, mas uma regra que todos seguem, um protocolo, que é o seguinte, ó, assim que uma delação foi devidamente registrada, protocolada, em 3 dias ou no dia o juiz já levanta o sigilo, por exemplo. Seria uma regra que todos seguem e daí deixa de ser uma decisão que aberta também a critérios políticos por parte do juiz. Sem dúvida, a justiça sempre terá, e o direito sempre terá. Veja, o direito se presta a muitas interpretações. A legislação se presta a diferentes resultados, dependendo da cabeça do juiz. Essa cabeça se move também, eu não estou falando do Sérgio Moro aqui, eu estou falando do geral. Essa cabeça se move, e para os dois lados, essa cabeça que se comporta também segundo critérios políticos, segundo critérios da briga de poder em curso dentro de uma sociedade. É uma coisa que sempre vai existir, mas a gente pode tentar minimizar um pouco isso, diminuir as instâncias no quais o direito, que deveria ser o máximo possível sobre a lei e técnico, diminuir o número de casos em que ele também acaba se pautando por critérios e decisões políticas.
Bom, vamos virar o assunto, Paulinha, porque artistas da cena do hip-hop brasileiro lançaram um manifesto contra o presidenciável Jair Bolsonaro. E aí, quem que faz parte desse manifesto? Quem integra Nossa, é esse? muita gente mesmo, viu, Aros? Assim, dos mais conhecidos, populares, o Emicida, o Marcelo D2, Criolo, Benegão, Rael, Rincon Sapiência, Rico da Laçã, Tássia Reis, Rapping Hood. E por aí vai. Mas é muita gente mesmo. É o Manifesto Rap pela Democracia, eles abriram um site, também um abaixo-assinado. E no site tem todo o texto que é dividido entre todos os artistas num vídeo que eles elaboraram, onde eles batem em diversos pontos, dizendo que o hip-hop é um instrumento de expressão e transformação interna do jovem, que expõe violência, do racismo, autoritarismo, a repressão. Eles também falam aqui que o Bolsonaro flerta abertamente com a ditadura. E aí, eu até separei um pedacinho de todo esse vídeo, é um vídeo mais ou menos de 3 minutos, que abre com Marcelo D2, tocando também em um outro ponto, que é a questão do voto nulo ou branco. Vamos conferir, por favor. Devido à rejeição de um partido, votar em branco ou anular o voto acaba sendo opção para algumas pessoas. E isso é perigoso. Não viemos aqui para fazer campanha, nem passar pano para corrupção. Não se trata disso. E essas eleições dizem muito a respeito dos valores básicos da nossa democracia. E queremos poder cobrar a postura do governo que for eleito. Para isso, é necessário que exista democracia. Votar branco ou nula correr o risco de não ter direito a votar nunca mais. É abrir caminho para o autoritarismo. Por isso, o voto em 2018 é o mais importante da nossa história. Temos poucas semanas e só uma opção para o segundo turno. Está em nossas mãos a decisão sobre o nosso próximo presidente. É fundamental escolher um candidato que não acabe com a democracia. As ideias do Bolsonaro são irresponsáveis e ferem nosso senso crítico e nossa inteligência. Cria um clima de instabilidade que vai afetar nossa vida pessoal e nossos negócios. Esse cramulhão aí, que não tem nada a ver com Deus, não tá do seu lado, não tá do meu lado, não tá do nosso lado. O amor emanado pelo hip hop deu força para pretos, pobres, mulheres e a comunidade LGBT. Bolsonaro age diretamente contra essas pessoas. Representa uma ameaça aos nossos. Então, cobriu alguns outros pontos aí que eles colocam, a questão do voto nulo, de que uma eleição de Bolsonaro poderia ameaçar a democracia, de que ele vai contra mulheres, negros, a comunidade LGBTQ. Enfim, são pontos aí que eles acreditam serem importantes. São muitos os artistas, está lá no site do Manifesto para quem quiser conferir. E eles fecham dizendo que em 4 anos é possível retroceder 500. Não podemos eleger o candidato que quer voltar no tempo. Se ele quiser, que viaje para o passado sozinho. E é assim que eles fecham. E falando nominalmente, né? A gente teve outros manifestos pela democracia que não citavam nominalmente ninguém. E nesse em especial eles falam o nome aí. Porque muitos desses manifestos fingem, né? Adota aquela retórica um pouco mais que se pretende imparcial, mas tem claramente um lado. Isso aí eles estão diretamente dizendo que eles acreditam, que eles pensam, acho totalmente válido. Levantam questões reais que todo eleitor vai ter que pensar, por exemplo, com uma possibilidade de que a polícia possa matar, hoje em dia já mata muito impunemente, muitas vezes a polícia, mas que isso vire até uma chancela legal do uso da violência pela polícia aí, mesmo matando inocentes, o policial não responderia. O que isso vai significar para jovens, pobres, negros das periferias do Brasil? É uma boa pergunta. O que vai ser da tolerância aos LGBT, que a gente já sabe que já é tão ruim, mas o que vai ser dela se esse conteúdo for tirado totalmente das salas de aula, visto como uma coisa imoral? Óbvio que a situação para todos os grupos vulneráveis já é muito ruim hoje em dia, mas o que será dela se realmente uma visão que às vezes vai muito no contrário disso assuma o poder? Agora, a gente tem que ser sincero também. Às vezes pinta-se uma visão de pesadelo muito mais exagerada do que se justifica na prática. E segundo, esses manifestos de artistas, de intelectuais, de políticos, se tem uma coisa que não tem gerado efeito hoje em dia, é isso, né? Então acho muito difícil pensar que um manifesto como esse vai mudar qualquer coisa.
E não é o primeiro, não será o último do tipo, a gente já tem assistido a vários desses, né? Agora, o grande ponto é uma resposta a isso, as afirmações que estão ali. De repente seria uma oportunidade, inclusive, para a abertura do diálogo, o candidato ou a campanha, enfim, responder ponto a ponto o que está sendo colocado ali, porque se é um manifesto do grupo A, do grupo B, do grupo C, ele com certeza ecoa em alguns segmentos. Acho que faz parte do processo democrático, faz parte desse jogo que a gente está vendo aqui eleitoral, que o candidato responda. Acho que é super válido, especialmente porque há questões ali que, de outro modo, têm sido respondidas pelo candidato ou pelo outro candidato, enfim, acusações de um lado e do outro, e que merecem ser respondidas, merecem ser esclarecidas. Eu acho que é legal porque presta um serviço para o eleitor. Tanto do lado de quem se manifesta, quanto do candidato que tem uma oportunidade de ser questionado sobre algo que é relevante para uma parcela da população e que ele pode atacar diretamente aquela questão sem estar num ambiente macro ali e ter que falar sobre milhares de propostas. Ele atende a uma demanda específica. Vamos falar sobre isso. E responde aquilo especificamente. Acho que é um serviço, né? É um serviço confrontado diretamente, e o Bolsonaro, do lado dele, ele tem sido muito bom também no uso das redes. Ele pode gravar um vídeo em resposta a isso. Olha, isso aqui é um medo infundado, não, por isso e isso, não sei o quê. Vários pontos que têm sido colocados ao longo da campanha foram respondidos por ele, ou confirmando, ou negando, ou dizendo não é assim, mas é do outro jeito. E esse é o jogo. Acho que é isso, tem que responder. As pessoas têm o direito de cobrar, os candidatos têm que responder, por isso que se colocam numa vitrine para que seja escolhido o fulano ou o outro. Então, faz parte do jogo, acho importante. Vamos encerrar, fechar a lojinha? Joel, bom final de semana pra você. Pra todos, um bom final de semana. Aquele abraço. Tchau, Paulinha. Tchau. Tá melhor? Tá mais calma? Tô conformada. Né? Pensa nisso. Um relacionamento acaba, outros dois surgirão. É isso. Não é? É sempre bom. Agora. Veja o copo meio cheio. Obrigada. É isso. Daqui a pouco tem Olimpíada, Copa do Mundo de volta aí. Tchau, Vini. Tá muito amargo. Cirlei, vencedora do WhatsApp. Ô, Bolsa, o que você achou dessa coisa dos disparos do WhatsApp? Era outro tipo de disparo, pô. As pessoas não entendem também. Vambora. 11h31, o Morning Show fica por aqui. Pra você que perdeu um trechinho e quer assistir, tem lá o nosso canal no YouTube. É só correr Morning Show JP, se inscrever, assistir aos vídeos, compartilhar, comentar. É isso. Segunda-feira tem mais Morning Show às 10 da manhã. Tchau, até lá. Jovem Pan Morning Show.